Aqui em Aparecida, o Porto, um passeio de balsa para ver aonde acharam a santa. Vamos lá? E esse passeio de balsa consiste no seguinte: nós vamos conhecer o ponto onde acharam a santa, né? É lá que nós estamos indo, eu e esta queridona aqui. Nosso passeio ocorre agora nas águas escuras e barrentas do Rio Paraíba do Sul. E foi exatamente aqui que teve início a nossa história. Há muitos e muitos anos atrás. Há 301 anos atrás. Pois era a madrugada do dia 17 de outubro. E o ano era 1717. Assim como nós estamos aqui hoje, também navegavam por essas águas diversos pescadores. Mas dentre todos se destacam 3. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia subiram junto de seus outros companheiros mais de 11 quilômetros do trecho do rio, mas não encontraram peixe algum. Por isso vieram descendo e chegaram em direção ao que hoje é aquela cruz prateada, lá no Porto de Itaguaçu. Foi por isso que colocaram a cruz no porto, justamente como ponto de referência, porque de acordo com a história que os 3 contaram, a narrativa dos 3, eles disseram estar passando ali quando mais uma vez lançaram suas redes. Dessa vez, pela primeira vez na madrugada, algo se prende em meias malhas. Mas para surpresa deles não eram os peixes, e sim uma pequenina imagem, com menos de 40 centímetros e feita de barro terracota. A imagem encontrada aqui, infelizmente, estava incompleta. Estava quebrada e faltava nela o principal, faltava nela justamente a cabeça. O que fazer então? Era óbvio, né, gente? Não teria utilidade nenhuma. Foi sugerido que a devolvesse as águas do rio, mas o João Alves não quis. O João Alves, na época, ele era o pescador mais novinho. Tinha só 16 aninhos e não permitiu que isso acontecesse em nenhum momento e decidiu que queria guardar aquela imagem. Aí enrolou em sua própria camisa, colocou no fundo da canoa e eles ainda continuaram descendo um pouco mais o trecho do rio, ainda em busca de peixes. Peixes esses que seriam servidos ao Conde de Assumar. Só para vocês terem noção, gente, o Conde de Assumar, ele era na época o governador das capitanias de São Vicente. Tudo que hoje em dia é São Paulo e Minas Gerais, o Conde mandava naquela época. Ele era tão importante que quando souberam da passagem dele por aqui, mais do que depressa, fizeram com que todos os pescadores que moravam nessas margens do rio fossem em busca dos peixes, que seria servido a ele e a sua comitiva no almoço. Mas é aí que está o grande problema. Outubro não tem peixes aqui, porque é a temporada de procriação. Os peixes desaparecem e os pescadores eles sabiam disso, porque já fazia quase um dia de pesca e não tinha encontrado nada. Então, cansados, foram desistindo, um a um da pesca. Mas aqueles 3 não. Os 3 ainda persistentes decidiram descer mais ainda o trecho do rio. E foi mais abaixo, lá na curva do mirante, que lançaram suas redes novamente. E dessa vez, a imensa surpresa. Entre os nós, também não havia peixe nenhum, mas estava a pequena cabeça da imagem, daquela imagem que havia sido encontrada lá atrás e guardada por João Alves. Gente, eles ficaram chocados, surpresos, com razão, porque além da distância, debaixo dos nossos pés, tem mais de 9 metros de profundidade. Como então aquela cabeça, ela sendo tão menor que o corpo, como que ela não passou entre os nós das redes e desapareceu nessa imensidão de água? Ou pior ainda, sendo feita de barro, ela poderia facilmente ter sido desfeita em meias águas do rio. Mas não, ela estava perfeita e se encaixava com perfeição ao corpo da imagem. E os 3, vendo a imagem agora completa, eles tinham total certeza que não era só coincidência. Mas isso até nós temos. E naquele momento eles só queriam ir embora, dar fim na pescaria e retornar aos seus lares. Inclusive, em cima da pedra mais alta, lá no meio das árvores, olha, vai ser quase impossível de vocês conseguirem enxergar, mas tem uma imagem de Nossa Senhora, paralela à balsa. Quem até veio do centro passou em direção a ela está lá na avenida. Isso, né? Olha lá, ó.
Vai ser muito difícil mostrar a vocês, mas guardem pelo menos como ponto de referência, porque ela está lá em cima justamente nos indicando a direção onde aqui no Rio foi encontrada a pequena cabeça. Agora vocês entendem o espanto dos três, porque a cruz ela até mesmo já sumiu por conta da distância. Conforme havia dito, e mesmo querendo muito ir embora, retornar aos seus lares, eles ainda não iriam, porque não havia sido encontrado os peixes para o conde. Então decidiram que mais uma vez eles iriam tentar, e assim fizeram. Juntaram suas traias, protegeram a imagem agora completa e desceram ainda mais o trecho do rio. E foi mais abaixo, em direção ao que é hoje o nosso terceiro ponto de referência, a Basílica. Basílica, que é o maior santuário do mundo dedicado a Nossa Senhora Aparecida, e é também o local onde hoje está a imagem que foi encontrada aqui há 301 anos. E eu não sei se vocês já observaram, mas a Basílica, em qualquer ângulo que a gente olha ela, não parece que ela está sempre de frente para a gente, independente da posição que a gente está olhando para ela. Ela é assim justamente para nos lembrar que Nossa Senhora Aparecida, como mãe, ela nunca vira as costas para um filho dela. Porque foi exatamente nesse trechinho tão curto que mais do que depressa ela atendeu aqueles três. Porque foi aqui que João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia mais uma vez lançaram suas redes. E dessa vez sim, aquilo que era impossível tornou-se realidade. Em meias malhas vieram tantos e tantos peixes que alimentou o conde de Assumar. Toda a comitiva do conde, ainda assim, foi salgado para que ele levasse durante sua expedição. Naquele momento, fez-se o primeiro milagre. O milagre dos peixes, o milagre da pesca. Fez deles os 3 primeiros devotos e daí por diante seguiu a milhões de pessoas até os dias de hoje. Porque todo santo dia tem alguém ali no santuário aos pés de Nossa Senhora. Só ano passado, gente, foram 13 milhões de devotos. Isso é mais de 1 milhão de pessoas por mês. É muita gente. É por isso que eu digo a vocês, sintam-se privilegiados de estarem aqui. Não só de estarem em Aparecida, mas principalmente por navegar aqui, no local onde Nossa Senhora se revelou, onde ocorreu o primeiro milagre, onde surgiram os 3 primeiros devotos e onde teve início uma fé tão linda, uma fé tão forte, que atrai gente de qualquer canto do mundo, que vem só para poder passar aos pés de Nossa Senhora e agradecer mais uma graça alcançada. Fizemos aí o passeio do barco. Eu estava a fim de fazer um mini cruzeiro, então a gente fez aqui um mini cruzeiro bem mini aqui no esquema. Vamos conhecer a lenda, né? A lenda não, porque aconteceu na verdade, né? A imagem da Nossa Senhora está lá no... É uma história, isso. E a imagem está lá. Eu já mostrei isso num outro vídeo, né? Hoje foi mais pra gente passear de barco. Que a Bia falou, estou com vontade de fazer um cruzeiro. Eu falei, olha, eu posso garantir para você um cruzeiro nas margens do Rio Paraíba do Sul. Ela falou, nas águas, nas margens. Como é que a gente vai fazer cruzeiro na margem? Então ela falou, tá bom, serve. Então a gente veio fazer. Porque aqui, ó, tem uma ruazinha que chega no porto aqui com um monte de lojinha, entendeu? Com vários souvenirs aqui da Aparecida. Aqui é a primeira igrejinha, a primeira capela, né? Que é onde aconteceu o milagre. Eles fizeram essa primeira capelinha aqui. Você sabia que essa história tem mais de 300 anos, né? E aqui que foi feito o primeiro oratório aqui, ó. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais novidades daqui de 300 anos atrás.